Isso aí, gente. Shalom, shalom. Paz do Senhor para todos. Na segunda ou terceira tentativa de estarmos aqui hoje para dar continuidade ao nosso estudo, não é? Nós estamos estudando 7 coisas que podem roubar a nossa alegria. Sejam bem-vindos, né? Sejam bem-vindos à Jornada da Alegria. E nós temos passado um tempo bem precioso aqui na parte do Senhor com Ele, né? E a gente tem estado muito feliz pela resposta das pessoas, né? Que tem visto os vídeos, que tem acompanhado lá no nosso canal, lá no YouTube. Então eu peço que você também fique assim, ligado aqui com a gente, possa depois estar compartilhando também essa live com outras pessoas, convidando seus amigos, né? E também indo lá no canal e divulgando essas mensagens que têm sido bênção na vida de cada um que tem acompanhado. Querido, nós vamos estar hoje falando um pouco sobre o ladrão da alegria. Quantas pessoas, né? Hoje, exatamente hoje, nesse momento, inúmeras pessoas, incontáveis pessoas estão sentindo uma profunda tristeza, né? Quantas pessoas hoje a gente não tem nem como contar, né? Estão tirando a sua própria vida por falta justamente da verdadeira alegria que vem de Jesus e não uma alegria momentânea, uma alegria passageira, a alegria que o mundo oferece. A alegria verdadeira é aquela alegria que a gente encontra em Cristo, é nela, porque até mesmo no tempo da dificuldade, no tempo difícil que a gente vive, nós podemos olhar para a fonte da alegria, a gente pode olhar para o autor da verdadeira alegria e nos sentir bem, nos sentir felizes, nos sentirmos privilegiados por termos Ele conosco, nos ajudando, né? Nos guiando, nos instruindo, nos levando a um caminho de santidade, nos levando a um caminho de alegria. Mas a gente precisa também identificar quais são, né, as situações da nossa vida que podem nos roubar a alegria. A grande questão não é desejar a alegria, mas a grande questão é você ter o guarda da alegria na sua vida. Porque muitas vezes a gente quer algo, mas a gente não consegue almejar aquilo, porque a gente não cultiva. Então a gente precisa cultivar e preservar dentro de nós, na nossa vida. E como, bispo, eu posso fazer isso? Estudando na palavra de Deus, a gente vai encontrar meios, né, de como está nos guardando o nosso coração, como está preservando também essa alegria dentro de nós, que é conquistada por meio de Jesus, né? Não adianta a gente procurar subterfúgios, não adianta a gente procurar outros caminhos, outros meios. O caminho é Jesus. E aí vamos conhecer mais um ladrão da alegria? É isso mesmo, depois do ladrão da alegria a gente vai falar sobre o guarda da alegria. O terceiro ladrão da alegria é a complicando coisas simples. Querido, você se vê como uma pessoa que simplifica a vida, ou você se vê como uma pessoa que complica a sua vida, que complica as coisas? A tendência de complicar as coisas é outro fator que vai roubar a sua alegria, entende? Então, muitas vezes nós não estamos vivendo a alegria desejada, a alegria almejada, porque a gente não está simplificando as coisas. Paulo escreve em 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 3. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia também, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Queridos, nós precisamos manter a vida tão simples quanto possível. Como eu disse antes, né, nós estávamos lendo nos capítulos anteriores a esse, é bom ter um plano para a sua vida e para as suas atividades cotidianas. Sim, mas esteja aberto a seguir o plano de Deus. Você faz um plano, mas quem executa é Deus, né? Então, assim, Deus vai realmente fazer aquilo que Ele quer. Se nós deixarmos na nossa vida justamente os planos de Deus dirigir a nossa vida, nós teremos uma vida abençoada, descomplicada, né? Porque o plano que Ele tem para nós é um plano de paz e não de mal, plano de nos fazer prosperar, plano de tudo dar certo. É
Ele tem vida, ele tem alegria, ele tem paz. E muitas vezes a gente está indo por um caminho e Deus está apontando uma outra direção. E se a gente seguir o nosso plano, a gente vai complicar as coisas, né? Então, seguir o plano de Deus, procurar saber qual é a direção que Deus tem para a nossa vida, isso é muito importante. E se Ele disser o que você deve fazer, faça. Obedeça à voz de Deus. Né? Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus nunca vai falar algo para você que vai quebrar com o princípio da sua palavra. Ele nunca vai trazer para você uma revelação, algum entendimento, um desejo que Ele tem a seu respeito e quebrar com os princípios da sua própria palavra. Podemos realmente impedir, queridos, e bloquear até mesmo o plano de Deus ao seguir os nossos planos. Ele tem plano para você, mas você pode quebrar, bloquear esses planos quando você decide fazer aquilo que você quer. E quando a gente quer uma coisa, a gente até diz que é Deus quem quer. Tem momentos na nossa vida que a gente chega a afirmar, Deus falou, né? Deus disse, quando na verdade o Senhor está dizendo, filho, ei, olha para mim, escuta a minha voz, seja sensível à minha voz. Eu não falei nada, eu simplesmente estou dizendo, quieta, aquieta o teu coração, aquieta a tua alma, confia em mim. Tenha sede da minha presença, busque a minha presença, busque ser íntimo. Então, às vezes, a gente segue o nosso plano, o nosso roteiro, a nossa rota, o nosso destino, quando Deus está dizendo, não é aí. Não é isso que você tem que fazer. Você tem que buscar ouvir a voz de Deus. Jesus, ele nos disse exatamente o que fazer para começarmos a seguir o plano de Deus. Ele diz na sua palavra, a gente só precisa crer, né? A nossa vida é um exemplo disso. Quantas vezes nós estamos seguindo uma direção e Deus aponta que ou devemos parar e a gente continua, ou devemos virar à direita e a gente vira à esquerda, ou a gente deve simplesmente olhar o foco e seguir e a gente olha para trás, né? Nossa vida é um exemplo disso, né? Mas nós devemos crer que Deus está apontando sua direção. E eu vou te falar algo que isso é muito importante. Pense sobre a forma simples e descomplicada como uma criança vive. Eu estava meditando sobre isso e eu achei super interessante. Algo que as crianças parecem ter em comum é isso. Elas farão todo o possível para desfrutar as coisas. Já percebeu? Elas desfrutam as coisas com muita simplicidade. Elas desfrutam da vida com tanta alegria, com tanta paz, com tanta... sim, são singelos. Se eles estão fazendo algo, eles desfrutam aquilo ali. E são intensos naquilo que eles estão fazendo. Mas a gente complica aquilo que a gente, para fazer uma coisa que as crianças estão fazendo, a gente cria um cenário enorme e a gente começa a complicar. Daqui a pouco a gente está cansado sem antes mesmo ter acontecido. A gente já está cansado, enfadigado, né? As crianças, elas creem naquilo que elas ouvem e sua natureza, a natureza da criança é de confiar, a menos que eles tenham uma experiência naquela área que as ensinou de uma outra forma. Mas as crianças, elas tendem a acreditar. As crianças, elas tendem a confiar. E Deus está querendo que sejamos assim como uma criança. Ter um coração puro. Jesus quer que cresçamos e amadureçamos em nosso comportamento, mas também quer que permaneçamos como crianças na atitude de confiar e de depender dele. Isso aqui marcou demais quando eu estava estudando sobre isso. Ele quer que a gente cresça. Jesus quer que a gente amadureça, sim, com relação ao nosso comportamento. Nós não podemos ter um comportamento de criança, mas com relação ao nosso coração, né? As nossas atitudes devem ser de confiança. Você já viu aquela criança pequena que simplesmente o pai, ele diz assim, vem cá, se joga aqui. E ela está num lugar bem alto. E o pai diz, joga. Ele se joga. Ele não está nem aí. O pai está na piscina, uma piscina grande, funda. E o pai diz, vem, joga, filhão. O filho se joga, né? Mas aquela criança, quando ela vai crescendo e se tornando adulta, ela vai perdendo essa essência. E nós não podemos perder a essência de confiar em Deus. Que o nosso coração seja sempre assim, como de uma criança.
Lembre-se do que Jesus nos disse em João 3,16, porque Deus amou o mundo, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Tudo o que Ele quer ouvir dizer, né? É isso. Creia nisso, né? Tudo o que Ele quer nos ouvir dizer é: creio nisso. Sim, Senhor, eu creio na sua palavra. Sim, Senhor, eu acredito que o Senhor está comigo. Sim, Senhor, eu creio que o Senhor fez isso por mim. Sim, Senhor, eu creio no teu amor. Sim, Senhor, eu creio na tua vontade. Eu creio que a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Sim, Senhor, eu confio, eu deleito, eu descanso, por isso eu espero. Crer simplifica a vida, querido. Isso libera então uma alegria e nos deixa livre, né? Para desfrutarmos da nossa vida enquanto Deus cuida das circunstâncias. Então, crer vai simplificar a nossa vida. Enquanto nós estamos confiando em Deus, Deus está cuidando das circunstâncias. É isso que é maravilhoso você entender. Porque o crer no plano, crer em Deus, crer no amor de Deus, libera alegria na nossa vida. E vai nos deixar livre para confiar nele. Para desfrutarmos da sua vida enquanto Ele está cuidando das circunstâncias. Quando a gente consegue chegar nesse ponto, a gente tem uma vida simplificada. E como vimos, Deus falou a Abraão sobre a tremenda promessa que Ele havia dado sobre seu filho, né? Isaac. Ele tinha 100 anos e sua esposa já tinha passado da idade de conceber. Né? Abraão não complicou o assunto ao tentar imaginar como isso aconteceria. Ele simplesmente creu em Deus. Pense aí. Ele acreditou. Né? De fato, ele creu tão fortemente que ele riu. Pois aquilo que era engraçado era, e ele desfrutou a situação. É interessante isso, porque enquanto o riso de Abraão foi de: eu descanso, eu sei, eu confio, eu vou receber esse filho. Deus tem um filho para mim. Olha que engraçado, olha que bênção. Eu com 100 anos, nossa. E Sara, será? Né? Então assim, veja, aí o que acontece? Sara chega e dá a quem? Agar, para a promessa vir por meio de Ismael, só que não vem. A promessa vem por meio de Isaac, porque era Isaac o filho da promessa. Isaac significa riso, alegria, né? Então, eis o que você tem que começar a fazer, querido, a partir de hoje, é confiar, né? Se você quiser ter qualquer tipo de alegria, se você quiser ter alegria na sua vida, você vai precisar confiar. Ah, mas eu já estou com 50 anos. Confie. Ah, mas eu já estou com 60. Confie. Ah, já estou beirando os 80. Confie. Seja simples na sua vida e confie. Se alegre nas simples coisas da sua vida. Se alegre com um simples ato que alguém tenha por você, uma palavra, né? Se alegre. Ontem minha filha dizendo: eu quero fazer uma cabana aqui dentro de casa. Vamos dormir todo mundo junto aqui na sala. Né? Simplifica. É isso, o gostoso da vida é você simplificar as coisas e viver aquele momento, né? Quando Deus diz algo a você em seu coração, ou quando você ler algo na Bíblia, deve dizer: creio nisso. Eu creio, Senhor, amém, assim seja. Se Deus diz que Ele me prosperará, creio nisso. Se Ele diz que colherei se eu semear, eu creio. Se Ele diz para perdoar meus inimigos, embora isso não faça qualquer sentido para mim, olha só, creio nisso. E em vez de atacá-los, continuarei a fazer o que Deus diz. Se Ele diz para orar por meus inimigos, creio nisso, irei fazer isso por eles. Se Ele diz para chamar as coisas que não são como se elas existissem, eu creio nisso. Mas não só creio, eu o farei. Amém? Tudo, querida, é uma questão de fé. Tudo é uma questão de fé, e a fé agrada a Deus, né? Porque a falta de fé é a dúvida. E eu duvido daquilo que eu não creio. Eu só vou duvidar da pessoa que eu não acredito. Eu só duvido de quem não merece minha confiança. Eu só duvido de quem não me oferece credibilidade. Então, quando eu creio em Deus, eu agrado
a Ele. Quando eu duvido, eu estou desacreditando, eu estou tirando todo o crédito de Deus que Ele possa fazer alguma coisa. Hoje talvez você precise de um milagre. Talvez hoje você precise de algo na sua vida que só Deus pode fazer. E você precisa acreditar a promessa de Deus na sua vida. Descanse, desfruta, querido. Deus é Deus, Deus vai cumprir, Deus é fiel. Então simplesmente Ele quer que você diga, eu creio nisso. Querido, o que Jesus disse a Pedro no versículo abaixo provavelmente não fazia qualquer sentido naturalmente falando. Eu vou ler esse versículo para você. Mas Pedro simplesmente fez o que o Senhor disse e obteve a maior pescaria da sua carreira. Vamos ver o que foi? Vamos lá. Quando acabou de falar, disse a Simeão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Vamos lá. Presta bem atenção, que interessante. Respondeu-lhe Simeão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-lhes as redes. Lucas, no capítulo 5. Uma vez que você supera o peso de tentar viver no reino de Deus e ser guiado por seus pensamentos, sentimentos e emoções, você pode fazer a transição e chegar a fazer apenas o que Deus lhe diz. Em João, no capítulo 9, Jesus disse para o homem que nascera cego. Preste atenção, que coisa interessante. Fiquei impactada com isso aqui. Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. João, no capítulo 9, tá? Ele foi e voltou enxergando. É maravilhoso o que Deus fará, querido, se você simplesmente fizer o que Ele disser. Jesus fala para você fazer. E isso é importante, que você faça o que Jesus está mandando. Creia. Sem duvidar. Creio que Deus tem um plano para transformar a sua vida. Creio que Deus tem um projeto lindo para realizar na sua vida, mas você tem de confiar nele, confiar na sua vontade, confiar na sua direção, confiar na sua palavra, confiar naquilo que ele está falando, confiar naquilo que ele está usando, as coisas simples. De repente um vídeo agora, uma live te para, né? E você, meu Deus, logo agora que eu ia almoçar, ou então estou almoçando e ouvindo, o que é que Deus quer falar comigo? Ele quer falar para você a sua vontade e simplesmente dizendo, creia. Porque quando Deus fala, Ele zela em cumprir a palavra. Você tem de crer e fazer as coisas à maneira dEle, não da sua maneira. Porque quando você faz a maneira de Deus, vem alegria. Libera alegria. Confiar em Deus libera alegria na sua vida. Enquanto você está tendo esse privilégio de confiar, de desfrutar da vida, Deus está cuidando das circunstâncias. Quando você quer cuidar das circunstâncias, Deus fica lá olhando, só te observando. Mas quando você confia, você desfruta a vida, confiando que Ele está no controle, Ele cuida das circunstâncias. Deixar Deus agir, né, da maneira dEle, vai fazer sentido na sua vida. Por mais que você olhe e diga, não tem sentido, não existe sentido, mas Deus está mostrando para você que há sim sentido, querido. Há um sentido naquela ideia, no projeto, na vontade de Deus para a sua vida. Descanse. Mantenha-se simples. Mantenha uma vida simples, uma vida saudável. Não se cobre tanto, querido. Sabe o que acontece? Em muito tempo na minha vida eu me cobrei perfeição, me cobrei acordar cedo demais, me cobrei inclusive nem dormir durante o dia, porque eu dizia que um dia eu iria dormir na glória, eu iria viver um descanso eterno, então aqui eu tinha que trabalhar. Eu achava assim que o meu valor era na quantidade de coisas que eu fazia. Eu achava que eu produzindo muito para Deus, eu iria ter um valor para Ele. Aí eu me cansei, me desgastei, cheguei a um nível de estafa, tive SPA, né, síndrome do pensamento acelerado, cheguei a ter convulsão. Veja só. Por quê? Porque eu queria produzir. Eu queria agradar a Deus, agradando os homens. Agradando as pessoas, fazendo, sem entender que eu precisava era ser e não fazer. Seja simples, seja fiel, seja amoroso, seja leal, seja amigo, seja companheiro, seja essa pessoa leve.
E é isso, querido, que eu quero dizer para você. Simplifique a sua vida, mantenha-se tão simples ao ponto de você identificar a atitude de Marta e a atitude de Maria. Quando Marta, ela estava só servindo, né? É como eu estava servindo, fazendo. Olha só, eu achei interessante isso. A atitude de Marta ao receber Jesus. Ela queria fazer tudo perfeito. E ela estava agitada de um lado para o outro. Ela estava preocupada. Tão preocupada em fazer as coisas, tão preocupada em fazer e não ser, em fazer e não sentir a presença de Deus, porque ela achava que Deus ia estar se alegrando do que ela estava fazendo. Muita produção, muito serviço. Então ela estava ali, estressada, agitada, ocupada em muitos serviços. Então se aproxima Jesus e disse o que para ela? Ela disse para Jesus: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Eu estou cansada já. Eu estou correndo para um lado para o outro, estou servindo ao Senhor e minha irmã está aí parada. Veja só, ordena-lhe, pois que venha me ajudar. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com tanta coisa. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo só uma coisa. Querido, preste atenção. Ele chama atenção para só uma coisa. Que coisa seria essa? Marta, Maria, ela escolheu a melhor parte. Ora, labassori cantará. Querido, entenda uma coisa, existe uma só coisa e essa coisa é a melhor parte, é o que Deus quer para a sua vida. Deus quer que você pare nesse momento, deseje a sua linda e preciosa presença, deseje agora desfrutar dessa vida poderosa que vem de Deus, deseje se desapegar das coisas do mundo, porque nós estamos vendo que tudo é muito mais que passageiro, querido. Se existe hoje uma pressa, existe algo que está se apressando, é o dia do Senhor. É a vinda hoje. Todos os dias aqui em casa nós falamos sobre a volta de Jesus. Meu filho o tempo todo vem e fala: Jesus, sério, eu creio que Jesus está voltando, o que adianta? Ele chega para os amigos e fala, ele testemunha, ele diz: vocês estão preparados para subir? Ele fala para os amigos: vocês estão preparados para ganhar dinheiro? Vocês estão preparados para ser milionário? Se você for um milionário, será que você vai servir a Deus na mesma intensidade? Então ele o tempo todo está chamando os seus amigos para entender que a volta de Jesus vem e é como um piscar de olhos. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas ele vem. Não é verdade? Então a gente precisa simplificar a nossa vida. Simplifique. Ao invés de você fazer, seja essa pessoa linda, essa pessoa feliz, essa pessoa alegre, essa pessoa que transborda alegria, que faz outros felizes, que faz com que as pessoas vejam você uma pessoa que descomplica a vida. Uma pessoa descomplicada, ela alegra todo o ambiente. Existem pessoas que têm um peso tão grande, que traz dentro dela um peso, que carrega um fardo, que você olha para ela só traz descaso, murmuração, reclamação, contenda, só fala mal das pessoas. Existem pessoas assim. Nós precisamos ser aquelas pessoas que destravam outras pessoas. Nós precisamos ser pessoas quebrantadas ao ponto de dizer: sim, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Amém? Então, querido, se a gente não prestar atenção, tudo vai sair muito rápido e do nosso controle e a gente vai perder a alegria. Dê esse controle da sua vida a Deus, porque o que deveria ser simples, né? Você tenta fazer algo simples e daqui a pouco você começa a complicar, como Marta complicou, ela deixou de desfrutar a presença de Deus. Então aquilo que deveria ser simples está lá, um desastre, um monte de coisa para você fazer e você fica aborrecido e daqui a pouco você não tem prazer mais nas coisas. Seja uma mulher, seja um homem parecido com Maria, com essa atitude de se lançar aos pés do Senhor, ao invés de se preocupar, de se afligir, né? De se prender às coisas pequenas. Aproveita a vida como ela é.
A simplicidade da vida, é isso que é bacana. Você aproveitar a vida como ela é, querido. Aproveita e seja essa pessoa simples, leve, que leva outras pessoas junto com você. Aprenda a simplificar os planos, a ficar mais leve e desfrutar a vida. Eu notei isso, achei super interessante. Aprenda a simplificar os planos, a ficar mais leve e desfrutar a vida. Porque só uma pessoa que simplifica os planos, né? Você até faz planos para um dia, uma semana, 6 meses, um ano. A gente faz planos para 5 anos, como eu quero chegar daqui a 5 anos, como é que eu quero estar, né? Aquela pessoa que planeja. É interessante ser uma pessoa assim também organizada. Mas entenda que quem está no controle desse plano não é você. Você vai fazer um plano, Deus vai fazer outro. Esteja atento ao que Deus vai falar para você. De repente você está pensando de alguma forma e Deus está querendo de outra forma. Esteja aberto ao mover do Espírito. Seja essa pessoa que deixa Deus guardar a sua vida. E vamos para o guarda da alegria. A gente falou sobre o ladrão da alegria, que é complicar as coisas simples. E para você que está entrado agora, né, e que deseja essa mensagem do início, a gente vai colocar ela lá também no YouTube, vocês podem estar vendo. Nós estamos estudando 7 coisas que roubam a alegria. Já falamos de 2, hoje nós estamos na terceira coisa que rouba a alegria. E agora nós vamos falar sobre o guarda da alegria. É tão bom saber que para cada ladrão existe um guarda, né? E que a gente pode descansar sabendo que se a gente tomar essa atitude, porque tudo está nas nossas mãos. O guarda da alegria para o ladrão da alegria, que é complicando coisas simples, seja simples. Seja simples, né? Você sente que sua vida é muito complicada? Creio que Satanás trabalha duramente para complicar sua vida, porque assim poderá roubar sua alegria. Mas Deus quer que você ame e desfrute sua vida. Então eu vou compartilhar aqui alguns princípios que podem abrir a porta para novos níveis de alegria em sua vida. Você deseja essa alegria? Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Que significa viverá. Entrará e sairá livremente e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Querido, essa abundância a gente pode falar também sobre até a plenitude, né? Uma vida de plenitude, até transbordar. Olha que maravilha. Creio que precisamos fazer todos os esforços para simplesmente desfrutar a presença de Jesus em cada dia que Deus nos der. Se confiarmos nele, a alegria será radicalmente abundante e transbordará em nossas vidas, porque essa é a promessa do Pai. E Deus, ele cumpre. Deus vela por sua palavra. Querido, não se preocupe com o que os outros vão pensar. De repente você tem atitudes a tomar e está muito preocupado com a opinião do outro. Não se preocupa. Preocupa-se com o que Deus está falando sobre você. Lembrando que ele não quebra princípio. Deus não manda que você traia, Deus não manda que você separe, Deus não manda que você adultere, Deus não manda que você minta, Deus não manda que você roube, Deus não manda que você fornique, Deus não manda que você traia as pessoas, Deus não manda que você mude seus planos. Deus é Deus para cumprir sua promessa, mantendo os seus princípios. Amém? Então, querido, estar concentrado no que Deus quer para nós, né? E principalmente para que Deus nos ungiu para fazer, isso vai nos trazer também alegria. Concentre-se naquilo que Deus quer para você, né? Às vezes a gente pensa que para fazer alguma coisa a gente precisa mudar de cidade. Para eu realizar isso, então eu tenho que mudar de lugar. Mudar de casamento, mudar de cidade, mudar de amigos, só não muda a pessoa. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando um casal vai separar, por exemplo, eu chego para ele e falo: olha, mudar de esposa é só mudar de problema. Porque ninguém é perfeito. Você vai encontrar os mesmos problemas, talvez até piores. Ou talvez nem os mesmos problemas, outros piores. Porque o problema está dentro de nós. E ninguém é perfeito. Entende? Então a gente precisa ter muita responsabilidade com as nossas ações,
com aquilo que a gente vai decidir para a nossa vida. Quando a gente toma decisões precipitadas na nossa vida, a gente vai ter que arcar com as consequências. Lembra que eu falei sobre a alegria de confiar? Quando você crê na vontade de Deus para a sua vida, que você libera sobre você a alegria, porque você está confiando e desfrutando da vida enquanto Deus está cuidando das circunstâncias. Eu aprendi muito, tenho aprendido, inclusive, a perder. E às vezes a gente perde para ganhar. É perdendo que se ganha. Infelizmente, é uma matemática. Tem pessoas na sua vida que você vai perder para você ganhar outras. Porque tem pessoas que se você não perder hoje, vai lhe consumir amanhã. Eu fico muito aberta a entender que até mesmo nas minhas dores de perdas, eu sei que Deus está falando. Eu sei que Deus está me mostrando que talvez aquela pessoa fosse muito mais perigosa ao meu lado, fosse oferecer um grande mal para mim lá na frente do que agora. Então Deus é soberano. É a mesma coisa, você quer um carro e de repente não conseguiu aquele carro. Será que Deus não te livrou de um acidente? Né? Eu quero casar tanto e meu namorado, estávamos noivos, terminou comigo e de repente acabou todo o sonho. Será que não foi livramento? Por que você não consegue olhar pela perspectiva de Deus como uma vontade boa, perfeita e agradável? Porque nós somos humanos. Nós estamos limitados a uma carne. Mas nós podemos melhorar. Nós podemos simplificar a nossa vida e ter esse guarda da alegria, simplificando a nossa vida. Temos que ser livre também, querido, nos sentir livre da opressão, da tristeza, da angústia, se quisermos desfrutar a vida. Se tem algum sentimento que está roubando a alegria de Deus na sua vida, desista de sentir isso. Mas como? Eu vou controlar meu sentimento? Se sentimento é uma decisão, né? Se eu decido sentir, né? O amor não é um sentimento, mas é uma decisão. O ódio não é um sentimento, mas é uma decisão. A falta de perdão não é um sentimento, mas é uma decisão. Racionalize isso também. Esse sentimento de tristeza, joga para fora. Vai chorar? Vai. Chore, porque tem um tempo de chorar, mas tem um tempo de sorrir. E Deus diz que Ele colhe todas as lágrimas que a gente derrama aqui. Então, meu filho, foram muitas lágrimas que Jesus já colheu minhas, né? Você nunca encontrará alegria se não compreender o poder da simplicidade. Querido, você nunca encontrará alegria se não compreender o poder da simplicidade. O caminho da alegria é a simplicidade. Então, simplifica as coisas. Tem gente que diz assim, eu nunca fiz nada na minha casa porque para fazer um aniversário eu tenho que arrumar o jardim, porque se eu for fazer uma festinha aqui eu tenho que encomendar muita comida, eu vou gastar. Porque se eu for fazer alguma coisa na minha casa eu tenho que chamar muita gente. Começa da maneira mais simples. Faz uma pipoca, compra um guaraná. Esteja em comunhão com o que você ama. Simplifica a vida, né? Se eu for fazer uma festa eu tenho que fazer uma super festa, eu nunca vou fazer. Então se contenta com uma coisa simples, faça aquilo que está em condição no seu bolso. Simplifica, viva a sua vida, porque você só tem uma vida para viver. E já pensou você chegar no final da sua vida e dizer, eu poderia ter feito tanta coisa e eu não fiz. Nossa, eu poderia ter feito, eu poderia ter curtido. É ruim, não é? Muito ruim. Eu creio que se eu tivesse aprendido a simplificar a minha vida há mais tempos atrás, eu teria desfrutado muito mais do que eu desfruto. Teria desfrutado de maneira mais simples. Satanás não quer que você usufrua nada daquilo que Deus tem para você. Mesmo um simples churrasco que você queira fazer na sua casa, um simples abraço que você queira dar em alguém, né? Ele não quer que você usufrua, então ele vai complicar. O alvo dele é complicar. Eu quero montar um negócio para mim, mas para montar um negócio eu tenho que ter uma mega estrutura. E nunca monta, porque nunca tem essa mega estrutura. Entende? Eu quero ter filhos, mas para eu ter filhos, primeiro eu tenho que ter minha casa, meu carro, minha bicicleta para fazer meu pedal. Eu tenho que ter muita coisa, comprar aquele berço de ouro e eu ainda não tenho condição, porque eu tenho que mostrar todo mundo nas redes sociais que o quarto do bebê é perfeito. Porque eu tenho que mostrar as roupas perfeitas, eu tenho que mostrar. Querido, viva uma vida simples. Para de querer complicar as coisas.
As redes sociais têm enganado muita gente, porque ninguém mostra lágrima nas redes sociais. Ninguém tem coragem de postar, eu tô triste, nas redes sociais. Ninguém tem coragem de dizer, meu esposo isso, ou minha esposa aquilo, né? Sempre a gente posta o que é melhor, os momentos maravilhosos. Sim, isso é muito bom, porque a gente não tem que estar expondo realmente as nossas dores, só para quem realmente vai cuidar delas. Não é verdade? Então, creio nisso, querido, que a vida é complicada quando tentamos ignorar ou ocultar a verdade. Entende? Então, e a maneira das pessoas não ficará irada com aquelas, e a maioria das pessoas não ficará irada com aquelas que são sinceras e lhes dizem a verdade, porque pode até haver poucas pessoas que se ofendam, pode mesmo haver alguns que acreditam que você deveria fazer isso ou fazer aquilo, né? Enfim, mas você precisa simplificar, entender que você tem uma vida para viver e precisa ser a vida mais simples. E principalmente não acumular coisas, não acumular passado, não acumular dores, não acumular sentimentos negativos, não acumular coisas, né? Tem pessoas que acumulam, como é que dá o nome? Que tem uma doença, né? Esqueci o nome dela. De acumular coisas, roupas velhas, livros, sapatos, calças, coisas, né? Então, se desapegar de coisas velhas, vai jogando tudo para fora, vai dando, vai abençoando. Aquilo que hoje você não está usando, abençoa. Você pode ter a alegria transformadora se você simplificar a sua vida todos os dias. Então, não acumular também é muitíssimo importante. E eu vou finalizar falando que a gente precisa, lembra que eu falei naquela hora, não fazer muito, não associe a quantidade com que a aprovação de Deus na sua vida, mas sim qualidade, a qualidade daquilo que você está fazendo, o tempo que você está dando, mas um tempo de qualidade, não quantas horas você deu, mas o quanto de qualidade, o quanto seu coração se inclinou para aquilo, né? Então, começar não incluindo muitas coisas na nossa agenda. Minha agenda era assim, eu fazia muitas coisas. Eu colocava, eu lembro que para iniciar o ano, eu já tinha uma agenda do ano todo. Fazia muitas coisas. E eu não tinha tempo nem para mim, né? Mas eu estou aprendendo que, com essa quarentena, que eu preciso cuidar mais de mim. Eu preciso cuidar mais da minha vida. Eu sempre cuidei muito mais dos outros do que de mim próprio. Então, é importante você cuidar de você. Aprenda a dizer sim apenas para aquilo que é importante. Não diga sim para tudo. Tem um livro de Joyce Meyer que é O Vício de Agradar a Todos. Isso é interessante que você até, se você puder, até ler, é bom. Porque tem pessoas que tendem a querer agradar a todos. Deixa eu aumentar aqui. Pensa como isso é ruim, né? A gente não pode sair agradando todas as pessoas. Existirá pessoas que a gente não vai agradar. A gente não é perfeito. Para uns você agrada, para aquela mesma coisa que você fez para outro, você não agradou. Porque as pessoas, elas tendem a achar que você é boa se você está fazendo algo para elas. Por isso que eu digo, eu faço aquilo que eu vou agradar meu Pai. Eu agradando a Deus, eu sei que eu estou agradando as pessoas. Mas também a gente tem que ter muito cuidado, porque tem pessoas que dizem aleatoriamente, eu estou fazendo para Deus, agradando a Deus, servindo a Deus, quando na verdade é com muita irresponsabilidade que está fazendo tudo isso. Porque se você não ama as pessoas, né, que você vê, a Bíblia diz isso, como é que você diz que ama a Deus se você nunca viu Deus? Entendeu? Então a gente tem que ter muito equilíbrio, tá? Simplesmente confia. Confia em Deus. Deus está no controle da sua vida, querido. Deus está no controle da sua casa, dos seus negócios. Deus está no controle de todas as coisas. Vou ler algo também que é muito forte aqui. Você não pode realmente amar as pessoas até que desista de tentar transformá-las e passe a desfrutar a alegria de aceitá-las como elas são. E finalizar com isso aqui. Aprenda isso. Se treine. Eu também tenho que me treinar isso.
Você não pode realmente amar as pessoas até que desista, olha só, de tentar transformá-las e passe a desfrutar a alegria de aceitá-las assim como elas são. Aceita sua filha como ela é, aceita seu filho como ele é, aceita sua esposa como ela é, aceita seu esposo como ele é, porque Deus nos aceita assim como nós somos. Deus só se recusa de deixar como nós estamos. E aí é onde começa um processo de construção. Eu e você, nós estamos em construção. Deus está nos construindo e nos fazendo um ser melhor. Mantenha sua fé simples, sua fé inabalável, apenas peça a Deus aquilo que você deseja. Ore de forma simples, não complica. Tem pessoas que dizem que só sentem que realmente orou se ficar 10 horas trancado no quarto. Não, querido, você pode orar aí cozinhando, você pode estar em espírito de oração durante todo o seu dia. Faça orações simples, sentenças de orações, de entrega na hora do almoço, na hora da janta, na hora do café, na hora que você sai para a rua, Senhor, obrigada pelo livramento, obrigado por esse dia. Oh, papai, obrigado pela comida, papai, obrigada pela igreja que o Senhor morreu por ela, obrigada pelo ministério que o Senhor me colocou e lá eu tenho servido ao Senhor, muito obrigada pelos meus pais, obrigado pela minha família, meu esposo, minha esposa, obrigado pelos meus filhos, obrigado pelos meus pastores, obrigada, Senhor, pelo meu patrão, obrigada pela minha empresa, obrigada, Senhor. Faça orações simples durante todo o dia. Peça o Espírito Santo para te lembrar que você precisa falar com Ele. E desfrute de tudo aquilo que Ele é e representa para você. Amém? Que Deus abençoe, que Deus esteja falando ao seu coração de uma forma poderosa, de uma forma incrível. E que na jornada da alegria a gente ainda continua trazendo alegria para você. Que Deus abençoe.